Olá, pessoal! Olá, quinto ano! Vamos começar mais um dia de aula, tá certo? E hoje teremos as nossas últimas atividades desta semana, né? Que hoje é sexta-feira. Bem, e como toda sexta-feira, teremos as nossas aulas de matemática e leitura, tá bom? Então, para começar o dia de hoje, as nossas atividades, vamos começar, né, com matemática. E vamos continuar os nossos estudos sobre frações, tá certo? Hoje vamos falar, né, sobre números mistos. E o que é que quer dizer isto, tá bom? Então, antes da nossa explicação, vocês vão fazer a leitura desse assunto na página 195, tá certo? Pessoal, faz a leitura e vem para a nossa aula que eu vou explicar o que é número misto. Bem, já fizemos os nossos estudos sobre as frações, já temos as nossas fraçõezinhas, né? Aqueles círculozinhos que a gente que fizemos na nossa aula, na nossa videoconferência da semana passada. Construímos as nossas frações para ficar mais fácil a identificação dessas frações e que possamos, né, fazer os nossos cálculos bem direitinho. E o estudo de hoje é sobre número misto. Número misto, ele já dá uma ideia, né, de ser números misturados, né? Essa palavra misto, que vem de misturado, quando temos uma coisa misturada. E na nossa fração e na nossa matemática é a mesma coisa, tá? Eu vou ler o significado aqui no nosso livro e vocês me acompanham, tá certo? O número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionada. Então, é quando a gente junta, né, um número inteiro e um número fracionado. Eles estão representados juntos, tá certo? Então, a identificação, né, o nosso cálculo vai trabalhar uma coisa inteira, que ela foi partida, tá? Mais uma coisa que foi fracionada. Então, como é isso? Tem aí, né, no início do livro, ó, nessa partezinha, que mostra a vocês como é essa identificação, né? Aqui tem duas coisas inteiras que foram divididas em 4 partes cada uma. Então, quando eu faço a divisão dessas duas coisas inteiras, pode ser um círculo, como já identificamos a nossa pizza, pode ser bombom, pode ser uma maçã, pode ser o que for, para que ajude vocês a entenderem, né, que estamos trabalhando, tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho duas pizzas e que cada uma eu dividi em 4 partes, tá certo? E essa pizza, dessas duas pizzas que foram repartidas em 4 pedaços, comemos 4 pedaços de uma pizza e 3 da outra pizza, né? Então, comemos 4 quartos desta primeira pizza e 3 quartos dessa outra segunda pizza. Então, temos duas pizzas e foram comidos, né, essa quantidade de pedaços. Para que possamos saber, entender e identificar a quantidade que comemos dos dois, né, quando juntamos os dois, isso a gente pode representar da seguinte forma, pessoal. Então, pessoal, como eu expliquei a vocês, né, temos duas pizzas e essas pizzas, elas têm 4 fatias cada uma, tá certo? Então, eu tenho 4 quartos, né, de cada um, tá certo? Quando eu falo de algo que é inteiro, que foi dividido em 4 partes, então eu identifico assim. Agora, vamos saber, né, a quantidade que comemos. Como disse a vocês, né, comemos da primeira pizza 4 quartos, né? Os 4 pedaços que foram divididos. Da nossa segunda pizza, só comemos 3 pedaços, né? Então, aqui comemos 1, 2, 3, 4, tá certo? E dessa outra, só comemos 3 fatias. Tá certo, pessoal? Então, comemos 3 quartos, tá certo? Como é que a gente pode identificar? Se eu tenho 4 quartos, né? Se eu comi tudo que estava fatiado, então eu tenho um inteiro, tá? Então, eu identifico isso aqui como sendo um inteiro mais 3 quartos. Porque não é a mesma coisa?
não estou comendo a mesma quantidade que foi repartida, então a gente pode identificar como sendo um inteiro. Então, neste caso, comemos, né, 3/4 de pizza, tá certo? Então, fazemos o nosso cálculo desta forma em relação aos nossos números mistos, tá bom, pessoal? Então, esse estudo das nossas frações mistas, elas são feitas a partir daquelas frações impróprias que estudamos na semana passada, que estudamos os tipos das frações na semana passada, tá certo? Então, para entender esse nosso assunto de números mistos, vocês têm que revisar um pouquinho daquelas frações, né? Os tipos de frações que podemos identificar, tá? Bem, isso também pode ser feito, né, de outras formas, tá? De transformar os nossos números, tá bom? Como diz aqui no finalzinho do nosso livro, do lado A. Para transformar uma fração imprópria em um número misto, divide-se o numerador da fração pelo denominador. O quociente será a parte inteira e o resto será o numerador de uma fração, de uma nova fração, que manterá o mesmo denominador. Então, isso a gente também pode transformar aquelas nossas as nossas frações impróprias em partes, né, que simplifique o nosso cálculo. Então, como mostra aqui no nosso exemplo, né? A gente faz aquela soma de quando temos 4/4 mais 3/4, que daria um resultado de 7/4, né? Porque foi utilizado 7/4. Mas, para simplificar a nossa operação, a gente mostra como sendo 1 mais 3/4. Então, transformamos, né, a nossa fração imprópria em uma fração mista, porque mostramos, né, que temos uma parte inteira e uma parte fracionada. Então, a gente simplifica a nossa forma de calcular, tá certo, pessoal? Como mostra também esse exemplo aqui no lado B, que é quando temos 14/5 e a gente pode transformar numa coisa mais simples para a nossa leitura, tá certo? É mais simples para calcularmos, que é igual a... É a mesma coisa de ter 10/5 mais 4/5, não é? Não é a mesma coisa dessa soma. Então, podemos identificar dessa forma, que também nos mostra sendo 2/4, 2 inteiros e 4/5, né? Então, podemos simplificar essa nossa forma de calcular, tá bom? E após essa leitura, esse estudo sobre as frações, como podemos transformar as nossas frações impróprias em frações mistas, tá? Em números mistos, vocês vão fazer a atividadezinha da página 195, tá? E que tem uma partezinha lá na página 196. Que vocês vão transformar essas frações impróprias em números mistos, tá? Como mostra o passo a passo, os exemplos desse assunto. E vocês vão fazer o inverso, transformar os números mistos em fração imprópria, tá bom? E vão identificar, né, essas frações aqui, como é que podemos identificar elas como fração, nosso número misto, como eu mostrei a vocês no quadro das pizzas, tá certo? É como se vocês tivessem pizzas, barrinhas de chocolate, tá certo? Imagine com algo do cotidiano de vocês, para facilitar a compreensão dessas figuras, tá certo? E o nosso assunto é somente esse, tá certo? Para ajudar vocês no estudo das frações, trouxe um joguinho, né, das frações, que vocês vão mostrar as frações que são equivalentes, né? O que é equivalente a 2/3? Vocês vão recortar e vão mostrar aqui. O que é igual a 4/7, tá certo? O que é equivalente a 3/5? E o que é equivalente a 3/6, tá certo? Então, vocês vão colar essas partezinhas aqui. Prestem atenção, tá bom? Vocês vão recortar e vão colar elas aqui e vão mostrar o que é equivalente, tá certo? Então, vocês podem olhar no livro de vocês, que foi um assunto que eu passei agora, bom? Então, essas são as nossas atividades sobre as frações,
tá? Que teremos hoje, bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, podem me mandar mensagem, podem me procurar, que eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas que ainda existem, tá bom, pessoal? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!